Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiramente eu queria agradecer o tanto de visualização que eu tive no outro vídeo. Eu fiquei muito feliz com as respostas de todo mundo. Não imaginava que ia ser tão visto assim e que eu fosse receber tantos comentários carinhosos e inspiradores. Então fica aqui meu muito obrigada pra você que assistiu, pra você que comentou e pra você que tá passando por isso também, porque me ajudou muito também, tá? Hoje eu quero falar sobre profissão, sobre escolhas de curso, então eu vou contar um pouco da minha experiência até agora e como que eu descobri o design de interiores. Quando eu me formei no ensino médio, muita gente já saiu do colégio já tendo uma profissão em vista, então eles saíram direto pro vestibular, do vestibular já foram direto pra graduação. E eu não tinha uma profissão que eu gostasse a ponto de decidir ali, sabe? Então eu fiquei um tempo parada pensando sobre o que eu iria fazer. Até que eu decidi fazer medicina veterinária. Gente, medicina veterinária. Aonde que isso tem a ver comigo? Tipo, não tem. Mas eu precisei passar por isso pra saber que realmente essa profissão não é minha cara. Eu acredito que a profissão é o que nos define, porque eu sou a Ana Soares, designer de interiores. Aonde quer que eu vá, eu vou ser uma pessoa que vai olhar os ambientes, que vai pensar em soluções, que vai gostar de formas, de cores, entende? Então eu acredito que a profissão é uma coisa que vai definir a gente até o resto da vida. Então tem que ser uma coisa muito legal, uma coisa que a gente gosta bastante. É meio complicado, né, essa escolha de profissão, porque você fica um pouco pressionado a sair do colégio e já entrar numa faculdade, ou você tem que seguir a carreira do seu pai, por exemplo, ou você tem que continuar os trabalhos da família, né, fazer tipo, sei lá, administração. E às vezes pela falta de uma profissão que te agrade, você acaba indo por uma coisa mais certeira, né? Que é seguir esse espaço. O que você não pode é se desesperar demais pra achar uma coisa pra que te faça, tipo, que faça o coração bater mais forte. Porque você não é o único, acredite. Se você já tem na sua cabeça, perfeito. Agora, se você não tem, tenha paciência pra esperar um pouco mais, que uma hora ela vai chegar, de verdade, vai mesmo. Aí depois de um tempo, bastante tempo aliás, eu fui fazer publicidade, porque eu já tava inserida um pouco na área de internet, de redes sociais. Eu falei, bom, já que eu já estou trabalhando com isso, eu vou cursar comunicação pra agregar mais no meu currículo. E eu fiz também um ano e eu larguei, mas não porque eu até gostava, mas a gente acabou saindo de São Paulo e mudando pra Marília, então aí eu tive que largar a faculdade. Mas chegando aqui em Marília, eu pensei, mas não sei se eu quero continuar fazendo comunicação, então o que eu quero fazer? Não sei. E aí fiquei um tempão, sabe, pensando que carreira que eu queria seguir, e eu sempre tive muita insegurança, sabe? Mas eu nunca vou encontrar uma coisa que me faça feliz. Será que um dia eu vou ter uma realização profissional de falar, olha, eu sou feliz fazendo o que faço? Até que rolou um estalo, assim, muito louco. Porque desde quando eu era pequena, a minha mãe sempre tinha revistas de decoração, tipo Casa Cláudia, essas coisas em casa de arquitetura. E eu sempre gostei muito de ver essas revistas. E também quando eu era criança, devia ter uns 11, 12 anos, uma tia minha trabalhava numa loja de materiais de construção. E eu ia trabalhar com ela às vezes. Enquanto ela trabalhava, eu ficava andando pela loja. E eu gostava demais, assim, de ver as coisas. Gostava de passar a mão nos pisos, abrir fechadura, ver torneira, passar na área de iluminação, gabinete de banheiro, privada, janela. Eu amava aquilo, assim. Quando eu tava lá, eu gostava, me divertia. Aqui tem muitos escritórios de arquitetura e a cidade é muito bonita, esteticamente falando. E isso foi me inspirando de uma tal forma que eu descobri um curso de design de interiores aqui na Univem de 2 anos. E tipo, super rapidinho, eu falei, bom, vou tentar. Não custa nada. Eu já tentei outras coisas que não me dei bem, mas talvez seja isso. Não sei, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Gente, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, foi ter feito isso. Porque eu me formei agora, em dezembro. Assim, eu não me vejo trabalhando em outra coisa. Definitivamente assim, não mesmo. Se engana quem acha que vai sair da faculdade e vai conseguir um trabalho bom, porque não vai. Em qualquer área. Eu imagino assim, existe um mundo de oportunidades. É como se fosse uma esteira, sabe? Tipo, vai passando.
as coisas, assim, se você não pega, ela vai embora. E essas oportunidades estão ali, elas estão passando. Você tem que estar atento e querer trazê-las pra você. Então, tipo, passou uma oportunidade legal, meu, aproveita, vai atrás, tenta, porque disso pode sair uma coisa muito boa, pode sair uma experiência, assim, de vida muito legal, que você vai aprender bastante. Eu tava mais ou menos há 6 meses na faculdade já, e aí surgiu um projeto de fazer o Cinema de Marília. O dono entrou em contato com a faculdade, querendo alunos pra fazer esse projeto. Eu fui a única que aceitei da minha turma, e eu fui. E aí, de repente, apareceu uma outra menina da sala também, que eu não tinha nenhum contato. Ela falou, olha, eu também tô interessada. E a partir daí a gente criou uma amizade super legal, a gente trabalhou muito nesse projeto do cinema. E hoje nós temos uma empresa, eu e ela. Então, assim, a partir dessa oportunidade que surgiu na faculdade, hoje em dia a gente tem uma gama de clientes muito legal, sabe? Porque existe muito isso de... principalmente quando você é profissional liberal, de indicação. É legal isso. As pessoas veem o seu trabalho e querem contratar você. Eu vou responder algumas perguntas que me mandaram aqui no Twitter. O Luan perguntou sobre especialização na área, se eu pretendo fazer para ter mais opções de emprego, e perguntou também sobre o curso de design de interiores. Isso é uma coisa que eu vou responder um pouquinho mais pra frente, porque eu quero fazer um vídeo específico pro pessoal de design de interiores que tá querendo seguir a profissão. O Paulinho mandou um tweet muito legal de uma pergunta falando assim, ó: poderia falar um pouco sobre o mercado na área, como é trabalhar para alguém e ter o próprio negócio? Se muda muito? Ser profissional liberal é foda. Por quê? Você nunca sabe quando você vai ter cliente. Você depende muito dos seus esforços para ir atrás. Se reinventar, procurar oportunidades, estar acordado para essas oportunidades. Porque não adianta nada você ser um profissional liberal e esperar que as coisas caiam no seu colo. Então, você tem que correr atrás. E isso é uma parte muito desafiadora, é muito difícil. Porque não é sempre que tem cliente, gente. Você tem que ter paciência. Muita gente vem fazer um orçamento e fala, então tá bom, eu vou entrar em contato depois. E aí você tem que lidar com essa ansiedade, com essa paciência, tipo, eu tenho um potencial cliente, mas não depende de mim, depende dele. Então é meio difícil isso nessa parte. A maioria dos clientes que eu tenho é tudo por indicação. Eu acho legal postar trabalhos na internet, que é uma coisa que ajuda muito na hora de divulgar o trabalho. Ter um sócio também ajuda muito, 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 muito. Eu acho que pra mim fez toda a diferença ter a Verônica como minha sócia. Se você tá na faculdade e você espera se formar, tipo, sabendo tudo, você tá muito enganado, porque você não vai. Não. Eu acho que a faculdade tá ali pra inserir você dentro de um assunto, mas é do seu interesse ir atrás dele, porque não dá pra saber tudo, gente, nem num curso de 5 anos, não dá, certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei ser o mais breve possível pra não ficar um vídeo também de 20 horas. É basicamente isso, assim, a minha história sobre profissão. Se você gostou, dá aquele joinha maroto, né, pra saber que você gostou desse vídeo. Um beijo. Tchau. Eu acho que deu certo. Será? Então seria legal. Então seria... Ai, me embaçou. Ai, esqueci o que eu ia falar. Sai daqui, gato!